No Evangelho de hoje, Jesus está ensinando à comunidade dos discípulos e à igreja que nascia, a comunidade primitiva, portanto, que a comunidade cristã deve ser um espaço de correção. O silêncio regado por rancor e ressentimento e mágoa e o que hoje popularmente se diz, levou para o coração e ficou chateado, isso não é salutar, não faz bem. Jesus diz assim no texto de hoje: se o teu irmão pecar contra ti, primeiro passo, se alguém falhou contigo, se alguém te ofendeu, se alguém pecou contra você, Jesus oferece ali, um caminho, um método que deve ser rigorosamente observado para ser cristão. Primeiro passo, resolva isso com o irmão, em particular, você e ele. Isso cabe para um filho. E a gente tem muito costume de achar que está à vontade em casa, que não tem a menor diferença chamar a atenção de um filho na frente do outro filho. Corrigir um filho na frente do outro. Ou que, por exemplo, a esposa corrija o esposo ou vice-versa na frente dos filhos ou em outros momentos em que não se aplique esse princípio da correção fraterna. As fases. A primeira fase é você e a pessoa que falhou contigo. É interessante que tem coisas aí que não são tratadas por Jesus, mas eu acho que convém tratar, porque estão dentro do espírito da caridade fraterna sugerida na correção fraterna. Por exemplo, Jesus não fala da hora exata de buscar esse irmão que te feriu, para resolver com ele, nessa primeira instância. E eu acho que esse é um detalhe bom. Além dessa dimensão do caráter particular sugerido por Jesus, tem uma outra coisa, que é a hora certa. Escolher a hora certa para fazê-lo. Por exemplo, na minha história de vida, eu tenho experimentado cada vez mais e tenho certeza de que o calor da hora não é a boa hora para a prática da correção fraterna. Que quando a panela está fervendo, não é hora de meter a mão na panela para tirar nada lá de dentro. É melhor, talvez, sem pecar por omissão, esperar um pouco, deixar de borbulhar, de fervilhar, talvez dando uma oportunidade para as duas partes refletirem mais e melhor sobre o ocorrido. E em geral, claro que tem exceções, a gente enxerga muito o caráter ou o lado de quem ofendido é, mas dificilmente enxerga ou tem um pouco de dificuldade do calor da hora de entender-se como aquele que ofende. A gente sempre acha que a medida do outro foi exagerada e a nossa medida não. Esse é o primeiro passo sugerido por Jesus para uma comunidade educadora, para uma família educadora. Tratar em particular. Mesmo entre os pequenos, mesmo entre as crianças, se a chamada de atenção não se aplica às duas crianças, no primeiro momento, no primeiro ato de correção, chame em particular só a criança envolvida na correção fraterna, não as duas, 3, 4 ou mais crianças ou mais pessoas
ou mais situações. Claro que isso tem lá os seus desafios, né? Quando às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, na condição de professor, ou às vezes até na condição de pai, aquele filho ou aquele aluno está causando um aborrecimento para o grupo, ou um desconforto que é para o professor, mas que também de alguma forma chega à turma. Como é difícil às vezes não chegar e devolver o transtorno que está sendo causado, causando um outro transtorno. Como é difícil em alguns momentos permitir que a correção atravesse aquele limite perigoso entre corrigir e se vingar, entre saber que eu estou usando uma medida que é medicinal e não uma medida que é letal. A correção é medicinal, a vingança é letal, porque ela mata, se não o corpo, né, mas quase sempre afetos, sentimentos e até chega à nossa alma. Esse, portanto, é o primeiro ponto sugerido por Jesus. Jesus sugere o caráter individual, pessoal da correção. E a maneira como o Evangelho ele está sugerindo, a maneira como o texto está apresentado, eu quis entender que nas entrelinhas ali existe um caráter também do bom discernimento do momento, para que não azede, não ache, em nenhum momento ocorra uma obstrução, um embaçamento, que não azede esse processo, esse primeiro passo, onde tudo pode ser resolvido, que é o momento do caráter pessoal da correção. É bom que a gente olhe para esse primeiro momento sobre as duas óticas, a de quem corrige e a de quem é corrigido. A de quem corrige, porque em algumas vezes a gente tem sim a missão de corrigir e peca por omissão quando não corrige. Mas a gente pensa assim, eu não vou me aborrecer com isso não, deixa. Eu não vou esquentar com isso não, deixa. E a gente comete aqui um pecado quase tão grave quanto aquele da possibilidade de errar um pouco a dose da correção, que é o pecado da omissão. Talvez a gente fale mais quando se omite do que quando em algum momento a gente erra um pouquinho na mão da correção. A outra parte é a de quem é corrigido. Quando, por exemplo, a gente tem algumas características pessoais de temperamento, de comportamento, por exemplo, o perfeccionista não gosta de ser corrigido. As pessoas que às vezes têm um pavio muito curto ou receberam uma educação que ficaram um pouco assim, muito mimados, muito agradados sempre, não tiveram muito aquela educação para correção, e às vezes também podem se ofender profundamente com esse caráter, mesmo que cheio de caridade, mas às vezes a correção fraterna não é acolhida, vista, recebida dessa forma. Por isso está aqui o primeiro passo sugerido por Jesus, em particular, em segredo. A gente precisa estar sempre se vigiando, sobretudo em casa, porque em casa é tudo tão à vontade, a gente está tão sem algumas etiquetas de correção, às vezes a gente está tão livre com a palavra, que sem observar já foi, às vezes, uma correção inadequada que produziu efeito inadequado, embora a intenção fosse ótima, boa, mas o método viciou, fez falhar a boa intenção da correção. Aí Jesus diz, se mesmo assim o irmão não te receber, chama outros 2 irmãos ou 3 irmãos, que talvez possam ali, nesse caráter de uma comunidade que é educadora, ajudar nesse processo, testemunhando, orientando.
Aqui tem uma outra coisa também não dita por Jesus, que eu acho que é importante, ou subentendida, ou bom senso, né? Jesus contou com o bom senso do leitor e não sugere, isso não está sugerido no texto do Evangelho, que é: quem eu vou escolher para comigo engrossar, quer dizer, para comigo estar ali diante daquele irmão numa correção fraterna. Essa escolha precisa ser cuidadosa, porque precisa ser a escolha de alguém que esteja tão comprometido com a correção fraterna quanto eu, tão convencido de que a correção fraterna pode ser um gesto de amor quanto eu. Então, às vezes, por exemplo, é muito bacana, muito salutar na família, quando às vezes, por exemplo, o pai ou a mãe, em particular, chama uma das crianças, ou dos jovens, ou dos adolescentes, ou dos adultos que a gente tem em casa como filhos, para uma conversa. Às vezes só um deles resolve chamar, porque o casal entende que talvez fique facilitado esse diálogo com a mãe ou com o pai. Esse é muito critério, é muito da dinâmica da família. Mas em alguns momentos ou situações, às vezes não foi possível resolver nessa instância. Então faz um bem enorme que às vezes uma segunda conversa seja acompanhada, por exemplo, do casal, e não apenas de uma das partes, deixando claro o amor dos dois, que naquele momento tem um formato de correção. Ou quando, por exemplo, se trata de um filho mais novo, e a gente já tendo feito isso, utilizando o primeiro passo do método, que é chamar em particular, os pais até chamam talvez um outro irmão mais velho, também afetado por aquela atitude que é a razão do nosso processo de correção fraterna, também um irmão mais velho, por exemplo, tornando talvez aquela conversa uma conversa de família, sem acusação, observando o caráter não letal daquela conversa, que precisa colher bons frutos ali, que é interessante que aquilo corrija mais do que mate, funcione mais como remédio do que veneno. E muitas vezes a diferença entre um remédio e um veneno está na vez ou outra, em dose errada, produz efeito contrário ao da cura, mata. Assim como o veneno, né? Muitas vezes considerado veneno, em dose menor, pode sim ajudar a tratar e, quiçá, a curar. Este é o segundo passo sugerido por Jesus. Eu penso que ele requer de nós que eventualmente, seja na condição de quem vai corrigir ou de quem vai ser corrigido, uma atitude de bastante discernimento, no sentido de escolher para testemunhar este processo de correção fraterna pessoas profundamente comprometidas com a comunhão e não com a divisão, com o desejo de integrar, inserir e não de separar, pôr para fora, mas um profundo desejo de inserir, gerar mais comunhão, ajustar o que não está exatamente fazendo circular comunhão, e que em algum momento ali pode ser um elemento de divisão. Jesus ainda sugere a possibilidade desse segundo passo falhar. E quando esse segundo passo falha, sugere Jesus que se recorra à igreja, ou seja, a uma instância institucional, mas uma instância institucional que tem de Jesus o poder de perdoar, de fazer acontecer perdão. Por isso que esse texto está coladinho com aquela frase de Jesus: o que ligares na terra
será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu, o que justifica que a terceira instância seja a igreja. A igreja não como instituição, mas a igreja como mediação do perdão, ou seja, como um lugar que deve ser no mundo, como uma instituição, como o corpo de Cristo, portanto, um lugar onde circula um perdão capaz de curar feridas de divisão nas relações humanas, uma delas hoje a gente está tratando de maneira especial, na família. Então aqui está em uma terceira instância, quando Jesus diz à igreja, aí a gente tem vários entendimentos disso, né? Por exemplo, quantas vezes a pastoral familiar, um casal da pastoral familiar, que inclusive tem como um dos braços da sua atividade, aquela visita à família, um casal visita outro casal, e aí para ouvir, para aconselhar, para direcionar. Às vezes esse casal entende, ao ouvir a família, que talvez fosse interessante uma outra instância, o diácono, ou o padre da paróquia, o diácono que acompanha a pastoral familiar, para ter alguma coisa sacramental ali, por exemplo, o perdão sacramental, entendendo que isso vai ser importante para que a paz se estabeleça ali. E os tantos meios que a igreja dispõe de fazer circular reconciliação e perdão. Jesus ainda sugere, poxa, se mesmo assim, se nem a igreja, o camarada, ouvir, que ele seja tratado como um pagão e um pecador público. Aqui tem um equívoco, às vezes, quando a gente interpreta esse texto, dizendo, então Jesus diz, deixa para lá, deixa se danar. Não é essa a ideia. Por isso que Jesus, na sequência, diz, tudo que ligares na terra será ligado no céu, desligares na terra, desligado no céu. Primeiro, entender que na comunidade primitiva, o pecador público ou o pagão era tratado assim, livre, deixa ele livre. E vamos entender um tempo de Deus que há de acontecer, enquanto não acontecer, deixar livre. Deixar livre é diferente de que se dane. Existe uma diferença entre um e outro. Deixar livre significa não importuná-lo a ponto de causar nele um efeito contrário do desejado, que a minha insistência o afaste mais, mas que a minha oração o mantenha sempre perto. Essa é um pouco antitético, né? Tem uma oposiçãozinha, né? Mas é próximo, talvez não fisicamente próximo, pelo risco do efeito desejado ser contrário, mas próximo também no sentido de orar por ele, embora fisicamente distante. Eu observo que às vezes na família, isso é uma lógica muito, os pais às vezes insistem com os filhos adultos que eles acompanhem a igreja. Já ouvi até a história de mãe que pede de presente do Dia das Mães, vamos comigo a uma missa, não quero nada, né? Chegar a esse ponto, a situação, assim, no sentido de querer que os filhos se aproximem ou se reaproximem, porque em muitos casos foram educados dentro da comunidade eclesial. E aí, às vezes, quando me procuram, eu aconselho assim, sempre que você puder convidar, convide, mas não convide apenas, reze por eles. Quando puder convidar, que estão na sua casa, convida, mas reze principalmente por eles. Agora, não importune, né? Porque às vezes o efeito desejado pode ser o contrário daquele que eu, efetivamente tenho como efeito na minha mão. Isso é bastante, às vezes difícil de entender, contraditório, né? Mas olha o que Jesus diz assim, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Também um versículo às vezes mal entendido.
A gente entende que ligar e desligar significa ligar na terra, botar em comunhão. Desligar no céu significa excomungar o camarada. Uma interpretação muito rápida desse texto, mas esse texto é inspirado, segundo alguns estudiosos da Escritura, na prática penitencial da igreja primitiva. Me desculpem, mas para explicar vou ter que me estender um pouquinho. A prática penitencial da igreja primitiva era diferente da atual nossa, né? Que é aquela confissão auricular dos pecados. O camarada vai lá, senta do lado do padre, em segredo, se puder, cochichando no ouvido do padre, fala os pecados, e o padre dá a absolvição e o cara vai embora. Nos primeiros anos, na caminhada inicial, nos primeiros séculos, a confissão sacramental tinha um formato chamado exomologese. O que significa isso? Que a confissão era pública, diante da comunidade. Quem estava arrependido de alguma... Imagina isso, hein? Quem estava arrependido diante de algum pecado, ia diante da comunidade e publicamente se confessava diante do bispo. Era o bispo quem recebia o pedido de perdão. Depois que a pessoa confessava os pecados diante de toda a comunidade, o bispo ligava aquela pessoa que ia fazer um caminho de volta a um grupo chamado Ordem dos Penitentes. Todos os cristãos que estavam nesse caminho de conversão, porque tinham pecado gravemente, depois da exomologese, da confissão pública do pecado, eram ligados às obras de penitência, ou seja, ligados à ordem dos penitentes. E por um tempo faziam penitência, se vestiam de maneira diferente, em alguns casos até tinham sinais externos, como por exemplo do corte de cabelo, sinais públicos de que estavam num processo de conversão. Quando terminava esse caminho de arrependimento, então o bispo desligava da ordem dos penitentes, o que significa que aquela pessoa podia participar integralmente da comunidade de fé. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, quem estava na ordem dos penitentes nem podia participar de toda a missa. Em alguns momentos, aquele que estava na ordem dos penitentes precisava se retirar da missa, porque só quem estivesse publicamente na graça poderia participar daquele momento da missa. Então, ligar e desligar nunca foi excomungar. Ligar é ligar o arrependido a um caminho de conversão pelas obras de penitência, a ordem dos penitentes. E desligar era desligar das práticas penitenciais e trazer o camarada para dentro da comunidade eclesial. O que significa isso? Tanto ligar quanto desligar era trazer para dentro da igreja, era trazer para uma caminhada, e não o contrário, a ideia de cortar o camarada. O que Jesus está dizendo aqui então? Que até o cara que está no último passo do processo de correção fraterna não está excluído, não está posto para fora, mas ele passa a fazer parte da oração da igreja que deseja ligá-lo a um processo de conversão para depois desligá-lo desse processo e trazê-lo de volta para a igreja. Tomara que todo mundo tenha entendido. Quem entendeu, dá um ok aí para mim, só para a gente perceber que vocês entenderam aí, o pessoal que está de casa, dá um ok bonitinho aí. E aí, no finalzinho do texto, Jesus diz uma coisa, ó, se duas pessoas estiverem de acordo sobre alguma coisa, tarará, tarará, eu vou conceder. Nossa, que vontade de dizer assim, caramba, então vamos juntar aqui em casa e vamos pedir, nossa casa própria. Vamos juntar aqui em casa e pedir, né, alguma coisa. Mas Jesus, na continuidade do texto do Evangelho, vou até ler o trechinho para vocês, mexer um pouquinho. Jesus diz assim, no finalzinho do texto, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Então, na verdade, em algumas variantes desse texto diz, tudo que pedires em meu nome,
reunidos em meu nome, o que reforça aqui a ideia da comunhão. Nosso Deus é comunhão. Uma família de comunhão, uma comunidade de comunhão é educadora. E a comunhão tem exatamente essa relação com limite e amor, correção e amor, abraço e puxão de orelha. Essas duas realidades, sim, são duas asas que conduzem este voo da igreja como educadora, né? Ter presente exatamente que essas duas ações ajudam muito a gente entender nossa família como educadora e a nossa igreja, comunidade de fé, como educadora. Eu peço perdão por me estender um pouquinho. Nessa semana da família, eu vou todo dia falar um pouquinho mais. Tenham um pouquinho de paciência comigo, mesmo a gente indicando também outras instâncias ao longo do dia para o pessoal acompanhar, ter uma outra oportunidade, né? Ouvir um outro padre ou um outro testemunho, mas esse aqui fica gravado. Então, o nosso pessoal de comunidade, a pastoral familiar, as famílias da paróquia, tem a oportunidade de ir lá no YouTube também depois dar uma olhadinha e ouvir um pouco aquilo que a gente propôs como reflexão para esse dia. Que a nossa família seja educadora, certamente um enriquecimento da palestra do padre Pedro Paulo, e em outras tantas oportunidades aí que a gente tem visto nas diversas paróquias que estão refletindo sobre esse tema de hoje, nós teremos oportunidade de encontrar inspirações para que a nossa família exerça esse papel de educar. Vamos com alegria agora, nossa procissão e o canto das ofertas, acompanhar a continuidade de nossa missa.